Bom, meus amigos, eu gostaria de ler um discurso do apóstolo, um apóstolo do Senhor, o Elder Jeffrey R. Holland, do Quórum dos 12 Apóstolos. O discurso dele é muito interessante, é intitulado, entre aspas, Carregar os fardos uns dos outros. Carregar os fardos uns dos outros. Presta atenção que é muito interessante esse discurso. O apóstolo Pedro escreveu que os discípulos de Jesus Cristo devem ser mutuamente, entre aspas, compassivos. Está em 1 Pedro capítulo 3, versículo 8. Muitos de vocês cumprem esse mandamento honrosa e admiravelmente todos os dias de sua vida. Sem dúvida, a necessidade de compaixão é maior hoje do que jamais foi. Sabiam? Os dados atuais sugerem que nos Estados Unidos aproximadamente 1 em cada 5 adultos, que dá uma média de 43,8 milhões de pessoas, é acometido de alguma doença mental todos os anos. A pornografia é extremamente prevalecente, sendo que há um site que foi acessado mais de 23 bilhões de vezes somente no ano de 2016. Que assombroso. Abre aspas. As famílias com ambos os pais estão em declínio vertiginoso nos Estados Unidos, ao passo que o divórcio, a coabitação e os filhos nascidos fora dos laços do matrimônio estão em ascensão. Olha que coisa! Atualmente, 4 em cada 10 filhos nascem de mulheres solteiras ou que moram com um parceiro com o qual não são casadas. Para sermos chamados de o povo do Salvador e estarmos em sua igreja, precisamos, abre aspas, estar dispostos a carregar os fardos uns dos outros, para que fiquem leves. Sim, e estar dispostos a chorar com os que choram, sim, e consolar os que necessitam de consolo e servir de testemunhas de Deus em todos os momentos e em todas as coisas, como está no livro de Mosias, capítulo 18. Mosias 18, de 8 a 9. Para mim, ele fala como apóstolo, carregar os fardos um dos outros é uma definição simples, porém vigorosa, da expiação de Jesus Cristo. Quando procuramos carregar os fardos um dos outros, somos, abre aspas, salvadores no monte Sião, fecha aspas, como está no livro de Obadias capítulo 1, versículo 21. Estamos simbolicamente nos alinhando com o Redentor do mundo, que é Jesus Cristo, e sua expiação. Estamos, abre aspas, restaurando os contritos de coração, proclamando liberdade aos cativos e abrindo a prisão aos presos, como está em Isaías 61:1. E a empatia divina? Empatia divina. Analisemos a questão da expiação de Jesus Cristo. Se entendo, como o apóstolo diz, se entendo a doutrina corretamente na experiência da expiação, Cristo vivenciou indiretamente os pecados, as tristezas, os problemas e as lágrimas de toda a humanidade. E suportou esses fardos desde Adão e Eva até o fim do mundo. Assim, ele não pecou de fato, mas sentiu a dor e as consequências por aqueles que pecaram. Ele não vivenciou pessoalmente um casamento desfeito, mas sentiu a dor e as consequências por aqueles que o vivenciaram. Cristo não vivenciou pessoalmente o estupro, a esquizofrenia, o câncer ou a perda de um filho, mas sentiu a dor e as consequências que sofrem aqueles que passam por isso. Do mesmo modo que sofreu por outra infinidade de fardos da vida que despedaçam corações.
Essa visão de como funciona a expiação revela o verdadeiro exemplo divino de empatia que o mundo já conheceu. Obviamente, palavra alguma é capaz de expressar o ato de maior efeito universal, que é a expiação. Mas não tem uma substituta melhor, então vou usar esta, a empatia. O que é empatia? A empatia é definida como, abre aspas, a capacidade de compreender e tentar sentir, pensar e vivenciar o que outra pessoa vivenciou no passado ou vivencia no presente. Fecha aspas, ponto. Como foi mencionado, de certo modo, essa é uma boa declaração do processo expiatório. Sobretudo, se acrescentarmos, entre aspas, futuro a passado, entre aspas, e presente, entre aspas. Todos sabemos que um número demasiadamente grande de filhos de Deus sofrem silêncio e sozinhos. E no próximo vídeo eu quero explicar como e contar uma experiência. Espero que estejam gostando.